Bom, vou começar aqui mais um review aí do dia 13/8. Falar rapidamente aqui sobre a análise do 0 e 100. Ele é um grafista, se você não segue ele ainda, siga. Ele faz a descrição dele aqui ainda, né? Faz o fechamento do Ibov. E ele comenta até que tem alguns papéis com IFR 14 ainda em níveis altos, ou seja, a maioria dos papéis do Ibov ainda estão numa tendência de alta, né? Não viraram a tendência, o Ibov também não ainda é uma tendência de alta, mas ele ficou preso na região ali de LTAs, que é a resistência dos 100 mil e essa LTA que vem balizando o preço desde lá dos 119 mil, certo? A gente vê aqui o estudo dele, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 toques na mesma LTA, então ele é uma LTB bem forte, né? E a gente tem resistência dos 100 mil pontos, 100 e 500 basicamente, que foi onde o preço quicou para fazer a queda da crise coronavírus, e que se a gente perde ela, muito provavelmente a gente vai ter uma correção um pouco mais forte, se a gente já vem vendo aí há mais tempo. Não acredito que vai lá no fundo de novo, mas aqui na região dos 85, 80, acho bem provável. Beleza? A análise dele aqui. Depois sigam ele e acompanhem as análises dele. Ele faz análise de vários papéis também. Um cara bom para seguir. Um cara que sabe do que está falando. O SP500, deixa eu colocar ele no diário aqui, tenta pelo terceiro dia seguido romper o terceiro alvo do Fibo, não consegue, está muito próximo aqui também do topo histórico, né? Hoje fechando com um doji, antes de ontem fechou com um padrão de venda bem bonito, dia seguinte não confirmou e hoje fecha um doji, ou seja, está lutando nessa região. Aqui a gente vê que ele não está formando nenhum topo duplo, está formando um topo triplo. Um toque, dois toques, três toques e não consegue subir. O preço de ontem para hoje ficou preso dentro dessa bandeira, né? Que se rompida para cima joga no topo histórico, talvez nos 3.400. Mas tem que esperar romper. E esse topo triplo para ser ativado tem que perder esse último fundo e romper a 200, né? E aí a gente tem espaço para novas quedas. Beleza, vamos pro dólar e pro índice. Dólar que deu um grande movimento, depois ficou lateralizado. Deixa eu puxar isso daqui para cá, já a gente puxa ele de novo para a gente ver os candles aqui. Beleza, abriu, candles de queda forte, a gente não faz nada, a gente espera, corrigiu, então deu esse puto desse engolfo de alta aqui, rompendo tudo para cima e basicamente já ativando esse pivô. Então a gente, olhando este gráfico, a gente poderia fazer isso daqui, certo? Se você quiser ser um pouco mais conservador e ele atingiu o primeiro alvo, não foi no segundo, né? Então provavelmente tem algum outro ponto aqui a ser seguido. Talvez essa sombrinha, talvez se eu pegar aqui essas sombras menores e os fechamentos, exatamente, foi no 100%. Então pegando aqui essa região onde teve mais toques, ele deu esse engolfo de alta, né? Um puta barra elefante de compra, rompeu o pivô, a entrada seria aqui, não teria outra entrada, já que o próximo candle já foi até no alvo. Stop lá embaixo da barra, 18 pontos, é isso? 18 pontos de stop, e primeiro alvo com 12 pontos, segundo alvo com 19 pontos. No máximo indo para o segundo alvo, 1 para 1, fechando o gap. Talvez seria um trade que não vale a pena pelo gerenciamento, pela gestão de risco. Um trade que poderia ser um trade ruim, que te deixasse nervoso. Ele existe aqui, né, tecnicamente falando, pelo pivô e tudo mais, ele aconteceu, cumpriu o alvo, mas não era um trade assim que você olha e fala, dá para entrar aqui tranquilo, tal, sem passar calor. Enfim, um trade que existe, mas não é recomendável. É isso.
Bom, logo depois de atingir o segundo alvo, então, desse pivô, ele dá um engolfo agora de baixa. Quando eu falo engolfo, é o candle atual engolfando o candle anterior para o lado contrário, certo? Então a gente teve um movimento de alta, esse candle engolfa totalmente esse candle anterior, sinalizando que esse movimento de agora possui muito mais força, possui muito mais relevância e pode ser um início de movimento. Beleza. Ele inicia a queda, faz 2 candles de dúvida em cima da VWAP e depois dá uma porrada para baixo. Aqui a gente teria o cenário de puxar a retração, certo? Aqui estava segurando na retração, visto que o pivô que foi atingido foi com essas sombras, certo? Ó, tá aqui, deixa eu ajustar, pegando esse movimento aqui, atingiu, ok. Aqui ainda não teria dado a venda, pelo motivo de que está em cima da VWAP, a média está um pouco distorcida porque teve um pequeno gap, né? O preço caiu forte na abertura, então teria que ter um pouquinho de cautela, não daria para se basear só pela média de 20. Apesar do puta engolfo de baixa que deu aqui, ele também teria um stopzinho de 20 pontos, meio puxado. 2 candles de dúvida, um candle de força, às 10h30, que é a abertura do mercado americano, com um puta volumão, rompendo a VWAP, vindo para baixo das médias. Aqui teria uma entrada. Logo depois ele deu uma segunda entrada aqui, né, considerando que isso aqui seria uma pequena correção do mercado e ele já devolvendo tudo. É uma estrela cadente, né, no meio do gráfico, porém perto de romper topo. Só que aqui também ele já perdeu as retrações, então a gente vai projetar para baixo. Como a gente não tem um pivô e o preço sinaliza que vai perder esse fundo, a gente puxa o alvo neste fundo, nos fechamentos desse fundo, certo? Cachorros. A gente puxa os alvos nesse fundo aqui. Ele rompe com a barra elefante. Quem vendeu aqui, muito bem, parabéns. Quem não vendeu, não dava para vender aqui, porque o stop ia ficar de 21 pontos. Aí teria que esperar um pullback. Muito bem. Se vendeu aqui, saída no primeiro alvo. Se tivesse colocado um pouquinho para cima, até daria. Se tivesse colocado exatamente no alvo, tinha ficado na pedra, porque ele não pegou de cara. Foi, corrigiu em formato de bandeira. Corrigiu em formato de bandeira. Fez um pullback aqui na região do último fundo e na média de 20. A média de 20 aqui às 10h40 dá aquela quebrada clássica, né? Só que ela dá uma quebrada e já continua descendo, que indica que a tendência é de queda e que tem uma nova entrada aqui, exatamente nesse candle. Qual é o alvo? Aqui a gente teria duas possibilidades. Entender que esse alvo foi cumprido e que ele pegou provavelmente esse fechamento aqui, esse alvo foi cumprido e que ele pode buscar esse alvo novamente, ou que ele vai buscar o segundo alvo. A entrada aqui, deixa eu puxar um stopzinho de compra azul, porque estamos vendidos. Teria um stop aqui, stop baratinho, stop de 7 pontos, tranquilo. Primeiro alvo já foi atingido, seria 14 pontos. Segundo alvo seriam quase 30 pontos, 28 pontos. Certo. A entrada foi feita ali naquele candle. Deixa eu tirar a setinha para ficar mais fácil de visualizar. Opa. Vamos lá. Ainda está dentro da bandeira. A expectativa é que essa bandeira rompa. Lembrando que isso aqui foi uma entrada adiantada e que ele deu o rompimento da bandeira aqui depois também. Beleza, bateu, 1, 2, fez outro pullback na média, caiu rompendo, puxou o stop, certo? O preço já andou, já confirmou, a gente puxa o stop. Alvos, vamos supor que o alvo esteja aqui embaixo no segundo ponto, beleza? Confirmou mais um, puxa o stop, o seu stop já está no gain. A entrada está aqui, o stop está aqui em 2 pontos, o preço faz esse
martelo em fundo, sinalizando que vai subir. Aqui você tem duas opções, ou você deixa o stop aqui, certo? Considerando que a média pode vir, pode segurar o preço, que ele não rompa esse último candle, ou você puxa aqui falando, não, peraí, se for sair do movimento, eu já saio aqui logo, saio com um lucro um pouco maior, saio com 7 pontos, que era o tamanho do meu stop inicial, já na gestão de risco já vale a pena. Ou você sai no fechamento do candle, que seria praticamente a mesma situação do stop. Bom, a pessoa que entrou nesse candle de confirmação da bandeira, muito provavelmente o stop inicial dela estava aqui, ou no topo anterior. Vamos considerar que estava aqui, ele considerou que ia romper e ia lá no 100%, puxou para cá e foi estopado aqui, certo? Ou zerou o trade no martelo, considerando que a entrada está aqui, zerou o trade com 2, 3 pontinhos, puxou stop break-even, alguma coisa nesse sentido. Ou pagou para ver e foi estopado com 2,5 pontos. 2,5 pontos, bem tranquilo. A partir daqui o preço bate lá na VWAP, junto com a média de 50, que se eu puxar aqui agora no último alvo, né, foi mais ou menos a região aqui da segunda retração e também que é aqui a região do fundo anterior, né? Deixa eu ajustar aqui exatamente na sombrinha. Então ele bate na mesma região e inicia uma nova queda. Aqui a gente ainda não tinha informação de que o preço ia estar lateralizado. Então aqui abriria uma nova venda, contando que o alvo seria o 100% do Fibonacci, correto? Considerando que ele foi no primeiro alvo, cumpriu o primeiro alvo, fez pullback e agora vem buscar o segundo alvo. Beleza, stop aqui em cima, stopzinho de 14 pontos, 14, 15 pontos. Ele vai, pela gestão de risco // novamente, teria saído em algum desses dois candles aqui, certo? Teria saído em algum desses pontos aqui, novamente próximo aqui do primeiro alvo. Então, peraí, bateu uma, bateu duas, bateu a terceira vez. Tá, lateralizou, acabou. A gente tá vendo, se a gente puxa o próprio Fibonacci, ele já dá o caixote pra gente, ó. Já fica encaixotado. Então o que a gente faz? A gente espera sair do caixote. Ele foi tentar sair do caixote às 17h35. Aqui já não tinha trade, então ele bate uma vez, duas, e aqui já não tem mais nada, porque é um caixote, certo? Então, os trades que deu, um teria dado muito bom, que foi essas entradas antecipadas aqui, considerando a perca do fundo, né? Tinha contexto para isso. 10,5, abertura do mercado americano, SP subindo, índice também subindo, com o primeiro alvo, e depois que ele dá essa outra venda aqui ou teria tomado um stop pequeno, ou teria saído com um gain muito pequeno, e aqui teria saído com um gain pequeno também, né? Na // vamos supor que teria saído por aqui 6 pontos, 6, 7 pontos. Então hoje não foi um dia que a gente viu uma entrada muito clara no dólar, e pegou, por exemplo, 30 pontos, 40 pontos, igual dá nos outros dias. Ele deu poucas oportunidades e ficou o resto do dia lateralizado. Acontece, faz parte. Próximo dia tá aí. Beleza? Tá. Vamos pro índice. Índice hoje que abriu sem gap. Abriu zerado. A abertura foi aqui. Abriu com volume muito fraco, muito esquisito. Todos os candles com muita sombra. Aí ele dá essa porrada para baixo na abertura, pós-abertura do mercado à vista, depois dá uma porrada para cima. Aqui eu não vejo uma possibilidade de compra, pelo simples motivo de que eu não consigo traçar um alvo desse movimento, certo?
Se a gente puxa mesmo para trás, ó, eu tenho o que? Eu tenho uma perna esticada, eu tenho uma abertura sem volume, eu tenho a 200 embaixo, e ele pode vir em qualquer um desses pontos anteriores. Eu tenho um topo aqui anterior, eu não sei onde ele vai, certo? Eu não tenho um pivô. Ah, eu poderia ter o espelhamento de toda essa perna aqui para cima, mas provavelmente o alvo dessa perna ia estar lá no 104 mil, por aqui. Vamos ver onde que ele estaria esse espelhamento. Topo, fundo. Não, estaria bem em cima dessa barra. Eu já desconsideraria a compra. E o terceiro alvo lá no 104. Muito difícil de ir lá numa pernada só. Então era uma compra muito, muito ruim, muito fraca, muito sem contexto. Tanto que ele não vai. Ele bate lá, já volta, tenta vender, não consegue passar das médias, volta aqui. Nesse momento aqui a gente já tinha identificado que era algum tipo de consolidação. Ou seria um retângulo, ou no caso que foi aqui, foi uma cunha. Certo? Deixa eu apagar isso de novo. Ele estava em formato de cunha. Mais ou menos isso. Beleza. A partir do momento que a gente viu que era uma lateralização, que foi provavelmente no terceiro ou no quarto toque, veja bem, um toque, 2 toques, 3 toques, quarto toque. A partir do terceiro ou quarto toque a gente já consegue puxar as LTAs e LTBs, certo? Então a gente puxa as duas LTA e traça a cunha. A gente já tinha contexto para isso. Nesse candle aqui ele tentou romper e depois devolveu. Aqui a gente poderia até ter um estudo mais ou menos assim, mais em forma de triângulo, mas veja, onde daria o trade? Quando rompesse isso daqui. Poderia estar até mais inclinado. Ó. Rompeu? Não. Ele tentou ir lá e fechou porrando para baixo. Então, não tem trade. Tanto faz essa linha aqui, ela não importa se ela tivesse aqui no topo, se ela tivesse dessa forma, tentou romper, não conseguiu, puxou para baixo, deu dois candles de dúvida aqui, que poderiam ser gifts, e ele dá uma venda rompendo a 50, beleza? Então aqui a gente teve a entrada desse rompimento. O que é ruim? A 200 está logo embaixo. Então a gente teria a opção de ir fazendo barra a barra, teria a opção de colocar o stop aqui no último topinho, isso aqui é um topinho, né? E vir fazendo barra barra, não estopou, desceu, fez uma puta sombra na 200, aqui a gente já tá no break-even, aí ou você zera ou você paga pra ver, mantém o stop aqui no break-even, teria sido estopado, beleza. Ok, segurando a 200, bateu lá em cima, foi, voltou, opa, rompeu a 200. Tá. Caso você tivesse visto esse trade, a entrada seria aqui, o stop, ou acima da barra elefante, ou acima do topo anterior e das médias. Eu gostaria mais do stop aqui em cima. Por mais que ele fica bem mais longo, bem mais pesado, ficaria 650 pontos, mas é bem mais difícil ser estopado, porque a gente tem a média de 20, a média de 50, tem a VWAP que já perdeu o valor, mas está ali, e o preço teria que voltar acima da 200, romper a 8, a 20 e a 50, para daí te estopar. E tem a possibilidade de ser aqui na barra elefante também, apoiando na 20, certo? O preço vai, bate na 20 e dá outra venda.
Aqui, para quem não entrou nessa, entrava nessa, ou fazia uma segunda entrada. Esse é o caso de que o movimento vai, corrige, depois te dá uma entrada, e se você já está posicionado, você entra mais, certo? Porque está confirmando a tendência, está confirmando que a média de 20 está balizando o preço. Puxa o stop para cá, você teria basicamente o mesmo stop, só que com 2 lotes. Depois ele faz vários candles de dúvida da outra venda. Essa daqui teria que ter um stop um pouco mais técnico, não poderia ser aqui, porque senão teria sido violinado aqui, certo? E aqui esse já seria o caso de mover stops. Se mover o stop para cá, você foi violinado aqui na 20. Se você deixou o stop um pouquinho mais largo, o preço foi lá, buscou a 20, buscou a 200 de novo e depois caiu. Ele passa um bom tempo lutando nessa região entre a 200 e a 20, certo? Ele passa um bom tempinho lateralizado aqui, nessa briga. Deixa eu puxar aqui. Bom, ele passa um tempinho nessa briga aqui. Ah, tomei stop aqui, não foi, entrou, fui violinado. Beleza. A partir do momento que ele perde esse fundo aqui, esse último fundo, com uma convicção novamente maior, porque ele bateu na 20, bateu na 200, não conseguiu romper vários toques, a gente pode ter uma entrada aqui, aqui, ou uma entrada mais tranquila aqui. Quais os alvos? O alvo do triângulo lá em cima, o alvo do início do dia. A gente tem esse movimento, a gente puxa esse fundo e estica. A gente vai ver que ele lutou no último fundo, rompeu, fez pullback, voltou e balizou nas médias. Beleza? Vamos supor que você ficou vendido aqui, gerenciou o stop bem e foi junto com o trade. O trade andou, certo? Teve várias oportunidades de venda, teve várias oportunidades de fazer a venda. Pegou no primeiro alvo, subiu, fez pullback na 200, foi em direção aos próximos alvos. É a mesma situação do que eu falo sempre. Ele bate em um alvo e depois vai buscar os outros alvos. Faz um pullback nas médias, faz alguma coisa e depois vai buscar outros alvos. Beleza. A partir daqui, desses movimentos aqui de pullback, as entradas seriam mais ou menos nesse ponto. Primeira saída com 400. A última saída desse pivô aqui com 1050 pontos mais ou menos. Esse daqui é um movimento que era um pouquinho mais difícil de entender qual era o fundo, de saber até onde o preço ia. Porque como a gente teve vários fundos, vários toques aqui e os fundos descendentes, a impressão que dava é que esse pivô era o que estava sendo válido. Mas conforme o preço foi andando, a gente percebe que não foi esse. Foi esse. O último fundinho é o que foi válido dentro de um fractal aqui também, ele que determinou até onde o preço ia. A gente percebe que ele toca aqui no segundo alvo, faz a sombra no último. Deixa eu jogar num 15 aqui que tinha um pivôzinho até bonito aqui, ó. Tinha um pivôzinho até bonito aqui no 15 também, mas não foi ele. Ele foi mais para baixo. Ele foi até lá embaixo, ó. E pega justamente naqueles níveis ali que eu estava mostrando, que foi esses últimos fundos aqui. Então esse daqui era um movimento que hoje era um pouco complicado de entender até onde ele ia, até onde que esse pivô aqui era válido, mas que no mínimo do mínimo teria te dado 400 pontos, 400, 500 pontos, se você tivesse feito um gerenciamento pela... Opa, que isso aqui, ui? Entortou. Pela M8 ou pela M9, teria pego aí até lá embaixo, ó, teria pego até praticamente o último alvo, saído aí com 1400 pontos. Mas não é esse tipo de movimento não é um movimento que é fácil de você carregar ele até o fim. Ele é um pouco complicado de entrar, né? Dá para considerar as entradas aqui pelos pullbacks na média,
pelo pullback na 20, ele era um pouco complicado de entrar. E a gente tinha alguns alvos devido à figura, mas não tinha um pivô extremamente claro, certo? E não tinha uma saída. A gente tinha, quem estava no trade, obviamente, tinha um ponto de saída. Se seguiu o trade system, se seguiu tudo certinho, saiu num ponto. Depois o movimento continua. Beleza, não tem problema, acontece. Não tem como acertar todos os alvos também. Mas não deu stop, né? Fora dessa região aqui não deu stop. E na gestão barra barra teria saído por aqui, teria saído com no mínimo aqui 600 pontos, ou pela média de 8 teria saído aqui com 1000 e poucos pontos. Depois disso já é final do dia, já não existe mais nada e já tenho 100 mil pontos aqui também, aí já vira jogatina. Beleza? É isso. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar ou tá tranquilo? Eu estou aqui na van, só observando. Mas por enquanto tudo bem aí. Beleza. Você vai continuar ou isso aí já é fechamento? Esse aqui já é já finalizar o vídeo. Ah, não, é que você. Eu não. Tá meio barulhento aqui o negócio, mas deu pra pegar bem aí. Hoje eu quero fazer umas entradas lá no overnight. Pra Bota ver fé. se eu começo a operar nesse negócio. Eu não vi material, saca? De gente operando um SP500 no overnight. É a mesma coisa. Mas depois. Só que o movimento é mais. Depende, né? Tem dia que é muito forte, mas geralmente é mais singelo, né? Os candles. Depende, mas ele tem andado Mas. muito bem durante o overnight esses dias. Muito bem mesmo. Ele anda bem, mas assim, ele não dá, por exemplo, uma queda dessa igual, tipo, essa última pernada que deu aí antes Não, mas isso dessa daí. consolidação no final. Então, essas coisas são coisas que acontecem só no pregão normal, ou quando sai alguma notícia na madrugada. São eventos. Sim. Por exemplo, isso daqui, essa queda no índice, por exemplo, ela não tem um candle gigantesco de 500 pontos. Olha só, a gente tem 14, 15, quase 20 candles de queda em sequência um do outro. Cada um com o que? 200 pontos, 150 pontos, 300 pontos. Ele vai gradual, certo? Esse daqui é o normal de um movimento do mercado. Aqueles candles igual a gente vê lá no SP500, aquilo é porque a volatilidade dos últimos tempos está muito alta por conta das injeções. Mas isso daqui é o normal do mercado. Candles pequenos e contínuos, né? Vai o movimento e ele vai se desenvolvendo no decorrer do tempo. Isso é normal. Sim, porém. Não, exatamente. Ele mais parece aquela. Naquele primeiro. Depois daquele primeiro pivô ali de baixa, lá no topo, quando começa a virar, começa a ficar vermelho. Ele parece mais com aquilo ali e vai seguindo meio que horizontal, mas numa queda suave, uma queda Uhum, de peninha, uma queda de peninha. sim. Ou Mas uma aí subida, é né? paciência, né? Ter paciência e ter os alvos bem definidos e ir seguindo um gerenciamento de stop bacana. Não, beleza. Depois fazer uma análise também do. Depois quando numa outra oportunidade, uma análise do overnight. Só pra gente. E, Só. não a gente, né? Eu, né, no caso. Que eu quero Beleza. operar esse negócio aí, porque não tá dando pra. Tipo assim, que eu tava tentando operar nos dias que eu não tava indo trabalhar. E isso não tava me dando uma frequência, sabe? Tipo assim, eu operava um dia aqui, outro dia ali, e não dá aquela. Como diz, você tem que ter uma frequência, né, de operação ali pra você. Ou mesmo que você não esteja fazendo a entrada, mas é isso aí. Entendi. Bota fé. Chuck, tá de boa? Ah, tá, tranquilo. Fez a entrada Foi. hoje no índice ou não? Fiz duas entradas hoje. As duas deu ruim.
Show. Fiz a primeira entrada, eu tentei pegar um movimento antecipado no candle das 10h45. Virou um topzinho safado. Ali uns 350 pontos, mais ou menos. 340 pontos. E depois eu entrei naquela barra elefante do rompimento. Tinha traçado um caixote nessa consolidação aí. E a barra elefante rompeu o caixote que eu tinha traçado. Candle das 13h30. É esse aqui, né? Uhum. A primeira barra elefante aí. Uhum. Aí eu vendi nela e fui levando o stop toda vez que dava uma barra de força. Só que eu fui violinado na terceira barra. Aqui, né? Estopado. É onde eu falei que talvez teria rolado um violino. Eu tentei ser o mais paciente possível, tá ligado? Eu poderia ter zerado a operação na hora que os candle cruzaram a 200 de volta, né? Porque foi perigoso isso aí. Mas não cruzou, aí é que tá, eles não cruzaram. Não, tô falando a primeira vez ali que eles voltaram na 200, depois da barra, entendeu? Cara, se eu tô vendido num movimento desse, eu não zero não. Na boa, se eu tô vendido aqui, eu não zero não. Eu deixo aqui. Eu deixo aqui na barra elefante mesmo e vamos ver o que acontece. A 20 tá vindo, a 50 tá vindo. É o Se que o eu tô movimento falando. confirmar. Você tá vendo que o preço voltou? Às vezes você quer proteger, quer fazer alguma coisa. 200 ali assustou um pouco, mas eu deixei o stop lá, passei um puta calor. Aí veio outra barra de força, aí eu desci o stop loss para a próxima barra de força. Aí deu uma lateralizadinha ali embaixo. Fiz outra barra de força, desci o stop para ela de novo. Pois é, mas ó, a maioria dos trades que fala que toma violino é porque gerenciou curtinho demais. A maioria. Tenta deixar um stop um pouco mais largo, por mais que o stop fica um pouco mais pesado, mas tenta deixar ele mais largo. Ah, cara, dessa vez aí não é culpa minha não. Fiz o gerenciamento igual você me ensinou. Espera os candles de correção, desce para a barra de força. Espera os candles de correção, desce para a barra de força. Fiz redondinho, pô. Esperei, fui Porque é paciente muito, pra caralho, passei um puta calor, mas segurei a onda, fui levando o stop. porque é muito triste, cara, porque foi 100 pontos aqui de diferença, ó. Ué, mas eu não fiz certo não, você acha que eu errei? Cara, não, Eu, mas eu conduzi igual você me ensinou. uhum, Deu a barra de força, põe stop. Vem os candles de correção, candle de dúvida, você espera. Fez outra barra de força, você puxa o stop de novo. você tava com isso aqui traçado, né? Na Certo? verdade, um pouco mais pra cima. Mais pra cima? A caixinha um pouquinho mais alta. Por quê? Eu tava pegando aquele primeiro fundo lá que ele fez do dia, tá ligado? O fundo do dia. É, bem aí. Foi esse aí que eu tava olhando. Aí eu fiz a barra de força e falei, pronto, rompeu a consolidação com a barra elefante, é tudo que eu preciso. Então, é porque você foi estopado bem no pullback. Bem no pullback. Ó, se você tivesse com o Fibo aqui, desse jeitinho aqui, ó. Aqui foi em teoria, né? Foi um falso rompimento. Aqui ele rompeu de fato. E aqui ele fez pullback. Ah, mas aí eu não tinha a mínima ideia de onde traçar a FIBA aí não, e a minha caixinha tava mais pra cima, que eu tava pegando os fundos lá de cima. Eu não considerei aquele que andou ali não. Tava exatamente aí minha Tava consolidação. aqui. Você foi estopado no pullback. Pullback ele fez nesse fundo aqui. E na 200 Aí e na 20. a única maneira que eu vi de não ter sido estopado nessa operação seria se eu estivesse usando o stop, usando a linha de 20, né? Usando a M20 de trailing stop. Uhum. Mas assim, o negócio que eu já coloquei o padrão de stop, tá ligado? O trailing stop que eu já tava usando. Tava usando como? Tava usando as barras de força, igual você mostrou pra gente naquele dia, entendeu?
Fez a barra de força, você espera. Aí vem os candles de correção, vem os candles de dúvida, você espera. Aí faz a barra de força, aí você vai e move o stop. Aí vem de novo os candles de dúvida, correção. Aí vem a barra de força, aí você vai e mexe o stop. Foi assim que eu tava fazendo. E quando ele fez o pullback aqui, você não quis entrar de novo, não? Eu tive que sair, não peguei esse movimento, eu vi o movimentozinho aí e falei, que se foda. Tive que sair para ir no correio, postar um negócio que eu vendi. Tava vendendo um teclado e um mouse aqui, um cara lá de Fortaleza comprou, tava fui enviar para ele. Fiquei meio tiltado com o movimento, que eu passei um puta calor. E o movimento violinou eu nessa safadeza aí. Mas aqui. Não é. Era tranquilo tomar esse stop. Não era ruim. Só tinha que ter entrado aqui de novo. Quando deu o movimento certo. Tinha que ter olhado e falado: pô, fui violinado. Vou entrar de novo. Porque a análise tá certa, ele rompeu, tá tudo certo eu e. podia entrar anyway, saca? Eu já tinha dado meu Não, sim, gerenciamento de sim. risco. Boto fé. Por Aí eu isso aproveitei que que. tinha o mouse diário e fui lá fazer o que eu tive que fazer no correio, saca? Por isso que tem que esperar o melhor trade. O melhor esperar e quando ele aparece aí você dá o tiro. Porque, por exemplo, essa venda aqui, essa aqui foi muito ruim. Foi bem ruim. Eu tentei fazer, achei que ele ia. Fez um movimento de compra forte e achei que ele ia romper esse pivô aí que eu tava armando, saca? Só que ele consolidou. Aí eu fiquei esperando, esperei o dia todo aí nessa consolidação. Você fez uma compra aqui? Nessa barra de força aí que você tá com o mouse em cima. Aqui? É. Entendi. Mas eu não coloquei o stop no fundo não, eu coloquei o stop na barra mesmo. Depois quando fez aquele que eu vi que ele encostou no topo e deu a rejeição, eu já coloquei o stop ali já subi o stop ali e saí da operação. Não deixei pegar tudo não, sabe? Tenta colocar uma regrinha de tipo fazer a entrada ou a segunda entrada só depois de pullback, esperar sempre um pullback, alguma coisa assim. Vai evitar bastante stop e não vai tirar tanto trade não. Por exemplo. Sempre esperar o quê? Esperar tipo pullback? Porque essa barra aí, depois que eu entrei nela, eu arrependi. Eu pensei que eu poderia ter esperado o pullback. Eu arrependi de ter entrado nela por causa do calor que eu passei, sabe? E foi muito perto, eu acho que foi uns 50 pontos a diferença aí, 100 pontos. Stopar eu na barra, ia ficar muito grilado. Aí na hora que ele fez a segunda barra ali, eu pensei, pô, poderia ter esperado o pullback nas médias pra entrar. Porque por mais que você tivesse esperado o pullback, e teria que ter pego a sombrinha também aqui, ó. Porque se você entra no pullback, teria visto que aqui foi o falso rompimento. Poderia até ter feito o caixote ainda maior. E quando ele rompe aqui, volta e faz o pullback, aí daria pra entrar. Porque ele baixa nas médias 3 vezes, ó. E as 3 ele cai logo em seguida. Mas se eu tivesse operando um caixote, estaria com esse caixote. Com a sombrinha aqui embaixo, que foi onde ele rompeu e tava 200 passando também. Daria pra operar bem esse caixotinho também. Considerando a zona aqui de consolidação e o pullback. Aí, tipo assim, eu tentei entrar no rompimento, eu enxerguei um rompimento ali, fiquei o dia inteiro esperando por ele veio, eu entrei, sabe? Falei, vou entrar aqui, porque, né? É isso que eu tô esperando, né? Então tem que entrar, né? Pois é. Acontece. Fica de aprendizado. Aqui eu só tô pensando na questão do stop. Eu acho que a única coisa que eu poderia ter, tipo assim, eu fiz o beabá. Às vezes a gente vai
fazer a coisa certa e vai levar stop, né? Tem isso também. Eu fiz o básico, saca? Só que aí depois, analisando a operação, eu pensei que eu poderia ter Não, feito o é quê? porque aqui ficaria muito ruim, muito ruim. O stop aqui é Então, muito ruim, entendeu? Por mais que deu a barra de força, mas ele estaria num ponto muito, muito ruim. é assim, aí depois analisando a operação, fazendo a autópsia dela, eu pensei que eu poderia ter esperado o preço encontrar a M20 de novo para descer o stop, igual aconteceu, sem eu pensar nisso, aconteceu na segunda barra, né? A segunda Uhum. barra coincidiu com a K20 ali, né? Segunda Sim, barra de força, correto? sim. Aí, só que assim, não foi intencional isso, né? Coincidiu da barra de força ser exatamente na 20 ali. Não, E eu, não, não eu falo no meu coincidiu. trade aqui. Não, você entendeu o que eu quis dizer. Não tô falando que é coincidência. O que eu tô falando é que eu tava fazendo, qual que era o plano? Esperar a correção e colocar os stops na barra de força. Ali coincidiu de bater a barra de força que eu ia mover o stop com a 20, né? Aí depois veio uma outra barra de força, mas está no K9 e a 200. Uhum. Só que o que eu poderia ter feito? Poderia ter esperado o preço chegar na média de novo para poder mover o stop para fazer igual na segunda barra de força, entendeu? Eu acho que é a única coisa que eu poderia ter feito diferente. Assim, na minha limitada visão do mercado, né? Então, mas daria. É porque aqui teria ficado é, Aí o stop seria muito ruim. o Tipo, stop seria aqui tipo esse dojozinho ali, ó. nesse caso aqui, ó, seria melhor usar o stop até aqui em cima, ó. Você teria, de toda forma teria sido, se tivesse minimamente que ele teria te violinado, ó. Tinha sim. Eu devia ter deixado ele na barra de força lá e esperado ele voltar na 20 para mover o stop de novo, em vez de ir movendo pelas barras de força. Eu acho que é a única coisa que poderia ter feito diferente. Aí fiquei, depois eu voltei lá do correio, vi o mercado derretendo, movimentinho de 1.300 pontos aí, mais ou menos. 1800, 900. Faz parte. Deu 2k na real, 2000 pontos, dependendo de onde entrou. Se tivesse mantido a venda e surfado até o limite do limite aqui, 2000 pontos. Eu acho que eu teria voltado ali na 9 ali. Teria saído ali na 9. Por aqui, né? É. Não, igual eu falei, é muito difícil pegar esse movimento aqui inteiro por conta de que não, aqui tava muito confuso ainda. Aí aqui foi esse Eu fiz semi aquilo, eu pullback tracei um esquisito. caixote lá e fiquei esperando, saca? Fiz o caixote e fiquei esperando. Aí na hora que ele fechou o candle abaixo do caixote, eu falei, é esse. Deu uma barra de força, puta volume, rompendo a 200, botando as médias pra baixo. Falei, isso não é esse aqui que eu tô esperando, não sei o que que é não. Aí depois eu entendi que eu poderia ter esperado o pullback, mas ia dar quase na mesma. Mas estava certo, a venda assim foi antecipada, mas estava certa. O viés estava certo. Só foi violinado. Eu vou tentar usar mais a 20 para proteger os stops. Se eu tivesse feito aí, teria dado certo. Ainda estou com um sério problema com os stops. Quando o preço anda, eu faço as pirâmides, a pirâmide dos contratos, a operação vai, mas quando vem muita correção assim, eu sempre me perco nos stops. Inclusive nas piramidadas. Piramidada, quando eu estou me piramidando e o preço corrige muito, eu sempre saio no break-even também. Agora, quando eu pego os movimentos fortes, eu sempre acerto a mão. Então, aqui daria para ter feito 3 entradas. Aqui, mantido o stop lá em cima. Aí aqui, considerando que ele rompeu e puxar o stop para cá, você ia estar com o mesmo preço médio, ó. O preço médio ia ficar igualzinho, ia ficar no mesmo Aí lugar. E eu aqui, acho que você tá menor no caso, né? aqui ia ficar 600 e aqui ia ficar 350, ó. Ia ficar praticamente o mesmo valor. Pouca coisa mais caro. E depois quando ele fez o pullback. O segundo pullback, no É, caso, né? Falta porque realmente aqui pegar a malícia do mercado. dá a impressão que vai cair. Ó, ó o jeito que tá.
A impressão que ele passa é que ele realmente vai derreter. E assim, eu Foi tinha um lá, plano, saca? uhum, Eu foi lá, tinha um estopou plano de geral e trade, depois caiu. porque assim, né? O Vlad falou. O Vlad falou que vai sair. Aí, Olha só, falou. tipo assim, eu tinha um plano, né? Plan the trade, trade the plan, né? Qual que era o plano? Pra evitar colocar o stop curto mais e ser violado de graça, igual acontece muito comigo. Vem a barra de força, eu faço a entrada, espero a correção, espero os candles de dúvida, faz a barra de força, vou lá e desço o stop. Mesmo procedimento, vai. Aí eu tinha um plano, mas agora eu já sei que é melhor esperar uma correção na 20 em vez da barra de força para mover o stop. Pode ser Assim, na alguma verdade, coisa. você faz isso. É, Tipo assim, na verdade é que tem vários trailing stop e cada um vai ser uma situação, só que eu ainda não consigo identificar qual trailing stop vai ser mais adequado para determinada situação. Tem determinada situação que o barra-barra é o mais indicado. sim. Tem determinada situação que você vai ter que usar uma média móvel como um trailing stop. Tem determinada situação que você vai ter que esperar a correção do preço para para mover o stop. Vai ter uma situação que você vai ter que mover no stop de fundo em fundo, de topo em topo, e assim, é bem mais complicado do que parece. E eu ainda não sei qual usar em determinado. Na verdade, eu ainda não sei nem identificar o que o mercado está fazendo direito. Na verdade é essa. Logo, então, descobrir qual trailing stop usar é mais difícil ainda. Mas, vamos aí, uma Mas hora tem que que usar algum. aprende. Tem que usar algum para ir protegendo e reduzir Exato, as percas. Tipo, exato. porque querendo ou não, o stop aqui foi curtinho, foi curtinho. Tá tudo bem, né? Foi, pô, só que, tipo assim, eu já tinha passado puta calor lá em cima, tá ligado? Aí eu já tinha descido o stop, falei, não vou passar calor de novo não, se foda, se quiser stopar, stop. Já tava grilado com o calor que tinha passado e a operação não andava. Daí ela vai, faz as barras de força, vai, tomar no cu, que trem também. E é isso aí. É. Como diz você, ficou aprendizado. Mas é porque realmente olhando no ponto de vista assim, o mercado andando, dava a entender que agora ia, né? Que agora ia cair. Não, e que nem te falei, que eu tava, você Voltou. sabe que eu sou muito disciplinado com essa estratégia, né, cara? E Uhum. tipo assim, eu já entrei no trade com o plano, tá ligado? Aí eu fui seguindo o plano, cara. Eu tinha o plano, eu tracei o plano, se eu não seguir o plano tá errado, saca? Nesse caso aqui, por exemplo, uma das técnicas que o Ogro usa é stop manual. Ele deixa o stop no ponto técnico, né, o stop de pânico, para se o mercado virar de uma vez, ele stopa aqui em cima automático, mas o stop dele ele sabe que está aqui. E o que ele faz? Ele espera o candle fechar. Se o candle fechar acima da máxima do candle que seria o stop, ele Ele stopa na zera a mão. operação na mão. E Isso é bom eu também. não consigo fazer isso. Eu não consigo. Meu stop tem que ser automático. Mas é uma forma ainda mais eficiente de não tomar stop e não tomar violinada. Porque esses dois candles aqui, eles não. Cláudio usa isso aí também. Então, eles não fecharam com força acima dessa barra. Eles foram fazer sombra. Não teve nenhum fechamento acima É, da 200. Aí a 200 segurou eles total. então, esse seria o caso de tentar fazer isso, talvez. Talvez, né? Mas aí é muito do dia também. É igual eu falei, esse movimento aqui não era simples. E também não era simples acertar a saída aqui. Não era simples acertar a entrada e não era simples acertar a saída. A entrada eu achei bem de boa, né? Porque, assim, foi bem claro o rompimento da consolidação, né? Uhum. Agora, esse gerenciamento do stop no início ali foi que. Mas depois o que a gente falou, eu fiz a autópsia também, eu poderia ter feito igual eu disse. Poderia ter esperado fazer igual na segunda barra ali. Esperar o preço. Eu ainda pensei nisso na hora que eu tava movendo o stop, só que foi, nossa, eu tô descendo. Quer ver? Volta o gráfico lá dessa barra.
Aí, tipo assim, aí ela fez a barra, eu peguei desse stop. Aí eu até pensei, falei, pô, mas aqui eu perdi a proteção da 20 descendo aqui e tá em cima da 200. Pode ser que Uhum. ela segura, mas eu vou tomar um violino. Eu pensei nisso, saca? Só que aí eu já tinha o plano traçado, eu falei, vou tentar o negócio que o Jorge tinha falado lá, porque é bom. Então, geralmente funciona. Não Dessa é, vez, não funcionou. E assim, eu acho que tem a situação para usar também, só que eu não sei identificar ainda as variadas situações de trailing stops. Mais um estudo, né? Né? Aqui eu tô pensando, se fosse eu operando, provavelmente eu ia deixar o stop por aqui, acima desses candles aqui. E se eu visse o preço voltando, eu ia puxar esse stop aqui pra cima. Eu quase fiz isso, velho. Só que todo mundo que eu vejo vídeo, os caras falam para não fazer isso. Eu sei. Não, até É, teoricamente é errado, mas eu faria isso. eu quase Porque fiz isso, velho. se Quase eu fiz já isso. Só que tô aí. se eu já tô vendido nessa situação aqui, com tudo a meu favor, depois do bagulho andar e o mercado americano andando junto, eu ia preferir tomar um stop aqui de, sei lá, 400 e poucos pontos, quase 500 pontos, do que perder movimento para baixo. Eu pensei em fazer isso também. Na hora que eu vi os candles subindo ali, eu falei, vou ser stopado. Eu falei, será que eu volto o stop lá para outra barra? Mas aí todo vídeo que eu vejo, bicho, todo mundo E fala para não fazer é, isso, saca? dependendo do que acontecesse também, nessa situação aqui, quando o preço passasse aqui, eu ia fazer isso aqui, ó. Ia sair por aqui, entende? Não ia deixar o preço andar. Aí ia ficar com raiva porque eu não vi que era um pullback e não peguei o movimento todo, saí antes. Porque Mas por que você ia sair aí? eu ia pensar tipo assim, isso aqui é uma deriva, igual eu tinha desenhado aqui, ó, a derivona aqui. Falei, pô, é uma Não deriva. entendi. Vai fazer uma barra de força para cima, tipo assim, né? Eu teria saído aqui, entendeu? Não teria pego o movimento inteiro se eu puxo esse stop aqui e o preço volta a meu favor e eu entro no gain de novo, provavelmente eu teria zerado o trade, entendeu? Se eu faço isso. Porque eu ia entender que alguma coisa eu fiz errado. E eu zerava o trade com gain pra não ficar no prejuízo. Eu até pensei, na hora que eu vi os candle, fazendo os candle, esses candlezinhos safados aí, ó, depois da barra de força aí, ó, safado esses candlezinhos. Olha o volume deles. Se liga ali no volume deles. Né? Olha lá, esse candlezinho safado. Fez esses bichinhos aqui, vai stopar eu, quer ver? Aí eu pensei, nossa, será que eu stop ali na outra barra de novo? Só que aí eu lembrei, todo vídeo que eu vejo os caras falando, não, move, stop pra cima, não move. O stop te pegou, porque você fez a coisa errada, você tem que tomar ele, diminui o prejuízo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sim. É isso. Isso é tudo, pessoal. É isso. É Isso triste daí é hoje, pra mas ficar. amanhã é da maldade. Amanhã é dia importante. Metade do mês. E bora ver o que Tem troca de acontece. contrato amanhã? Tem não, né? Não. O Troca dólar é só no foi. final do mês, né? Troca foi ontem. Não, mas eu falo assim, o dólar é só no final do mês, né? Acho que é no início do mês, final e início do mês. Deixa eu encerrar esse vídeo aqui que já tá até grandinho. Acho que é o maior dessa semana. 54 minutos é o maior dessa semana.